A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Olá! A entrevistada de hoje é uma mulher com um percurso de vida invejável. É escritora, mãe, investigadora, formadora, profissional na área social. Falamos da doutora Susana Teles Margarido, subejamente conhecida dentro e fora da geografia arquipelágica. Muito obrigada à amiga, à doutora Susana, por estar aqui connosco. É sempre um prazer muito grande vê-la e revê-la. E devo dizer que está cada vez mais bonita. Muito obrigada, Graça. Faço minhas as tuas palavras. Muito obrigada. E vamos ficar aqui a elogiar-nos durante o programa. Eu acho que as mulheres... Se calhar também nos faz bem, não é? Eu acho que todas as mulheres estão cada vez mais bonitas. E precisamos Sinto de dizer isso umas às outras. Precisamos dizer isso umas às outras. Há muita tendência das pessoas se sentirem incomodadas quando são elogiadas e mais dificuldade têm de elogiar as outras mulheres. A Susana sente essa dificuldade? Não sinto dificuldade em elogiar, mas reparo que não é um hábito que se tenha, embora as coisas estejam a mudar um pouquinho. E a gente até vê no Facebook, quando alguém põe uma fotografia linda, maravilhosa, etc. Portanto, já se começam a elogiar mais, não é? Mas há uma tendência maior das pessoas apontarem os pontos negativos em vez de apontarem os pontos positivos. Eu costumo dizer, todas as pessoas têm espelhos em casa. É claro que sabem se estão gordas, se estão magras, se estão feias, se estão bonitas, mas não vamos apontar as partes negativas, porque isso é desmotivante. Atravessar a rua de propósito para dizer a uma pessoa, tu estás mais gorda, quer dizer, acho que é um desperdício. Mas isso continua a acontecer? Acontece. Quando eu acho que se devia atravessar a rua precisamente para dizer, atravessei a rua só para te dizer que estás mais bonita, que estás mais elegante, que estás mais festosa, com um ar mais bem disposto. Não, as pessoas normalmente fazem isso sempre pela negativa. É verdade que as mulheres maltratam as outras mulheres e não gostam de as ver crescer? É assim, eu penso que isso também está a mudar um pouquinho. Se calhar porque mas é tudo muito devagarinho. Porque se debate mais essas coisas, está a mudar um pouquinho. Mas há um pouco aquela teoria de que as piores inimigas das mulheres são as outras mulheres, não isso é? Confirma-se, na sua opinião? Na tua opinião, se faz favor, não é? Já agora somos amigas há tantos anos, vamos deixar os formalismos, está bem? Se não começo a tratar por professora doutora Graça Castanho, não é? Já nos conhecemos há 30 anos. Pronto, então vamos tocar tu lá, fica melhor. Estávamos nós nas críticas que as mulheres vão fazendo umas às outras. Se calhar está a mudar um pouco exatamente porque esse tema também tem vindo a debate cada vez mais. No entanto, nós sabemos que as pessoas em geral, e não as mulheres em particular, têm mais tendência para falarem sobre os aspectos negativos umas das outras do que sobre os aspectos positivos. Aliás, há uma coisa que é muito comum, que é uma pessoa pode fazer 20 coisas bem e uma mal, e só se vai falar daquela que ficou mal e não se vai falar das outras 20 que ficaram bem. Isso se calhar aplica-se nos 100. Fala-se do 1% que ficou mal e os 99% que estão bem não se fala. Mas isso é uma tendência da humanidade, não das mulheres em particular. Se calhar as mulheres são um pouco mais atentas a determinadas coisas do que os homens. Mais sensíveis também. Eles se calhar estão mais preocupados com o futebol e com a política, etc, e não ligam tanto a esse tipo de coisas, mas que há uma grande tendência entre as pessoas, e agora que estamos a falar das mulheres em particular, de apontarem mais os pontos negativos umas das outras do que os positivos. Mas também reconheço que isto está a mudar um pouco. Lentamente, e nós como mulheres, ou as mulheres no seu todo, não merecem nada disto. Porque a nossa história é uma história muito rica. A nossa história é uma história rica e é também uma história triste. Porque nós ao longo dos tempos, temos sofrido muito. Inicialmente, como se sabe, a mulher, inicialmente eu vou se calhar para a pré-história, a mulher era vista como uma deusa, portanto era endeusada, porque dela saíam crias, e como os homens que a rodeavam não conseguiam perceber porque é que aquilo acontecia, achavam que as mulheres eram deusas. Aliás, os homens nessa altura nem sabiam que tinham um papel tão importante na procriação. Pois, julgavam que as mulheres procriavam sozinhas. Portanto, daí esse endeusamento. Daí eram deusas, não é? E as mulheres, aquilo que a história nos mostra dessa altura é que as estátuas das mulheres, portanto, na pré-história, eram estátuas onde só o que se
destacava, portanto, eram os seios, a barriga e a vulva, que era aquilo que estava associado à procriação. Portanto, não tinham braços, não tinham olhos, não tinham orelhas, porque isso não era importante. Mas, por outro lado, a parte da maternidade era tão importante que as mulheres eram endeusadas. Provavelmente, quando descobriram que os homens, quando descobriram que também tinham um papel na gravidez das mulheres, elas foram relegadas para segundo plano, não é? Num processo muito prolongado, durante Sim, séculos. E que ainda continua, porque quando se fala que as mulheres já atingiram os seus direitos, atingiram alguns, que sempre tiveram e que lhes foram retirados, não é? Mas não os têm na totalidade, sobretudo a parte das mentalidades, que é a parte mais complexa do ser humano. Portanto, é muito difícil mudar mentalidades. E nós aqui estamos no cerne da questão, por isso é que nós começamos por nos heteroelogiarmos e andarmos aqui à volta destes temas que se prendem com as mulheres. Porque há uma vertente das suas áreas profissionais, porque ao fim e ao cabo a Susana acaba por trabalhar em imensas frentes, que tem tudo a ver com as mulheres. Como é que se define profissionalmente? Bom, eu sou socióloga, portanto, profissionalmente defino-me como socióloga, mas entretanto tenho feito outras coisas que também gosto, porque não gosto só da sociologia, tenho feito outras coisas, nomeadamente a escrita. E, de facto, a parte das mulheres e o papel das mulheres na sociedade tem sido uma das coisas que mais me tem ocupado ao longo dos meus anos de trabalho, da minha profissão. Portanto, tanto como formadora, porque dou formação nessa área, como investigadora, porque também estudo muito e já tenho algumas coisas escritas também sobre isso. É preocupante, daí que a gente só se dedica àquilo que de facto nos preocupa, não é? Porque queremos mudar alguma coisa, porque vê-se que, por exemplo, ainda nos jovens, em pessoas muito jovens, eu digo rapazes e raparigas, as mentalidades continuam ainda muito obsoletas. E em espaços urbanos? Em espaços urbanos também, mas se calhar mais nos rurais. Tudo o que diz respeito, portanto, ao machismo, ainda é aceito com a maior das naturalidades, quer por eles, quer por elas. E de facto o que mais choca é ser aceito por elas, porque elas acham que eles têm direito a. Mas o que mais choca ainda é saber que há uma escolaridade obrigatória, que precisa de ser cumprida, todos esses jovens, todas essas jovens passam por escolas e a escola de alguma forma estará a falhar esse projeto. De lidar e de consciencializar para as questões do género? O que é que... Eu acho que a escola tem tido muitos papéis e também não se pode sobrecarregar e culpar sempre as escolas de tudo aquilo que corre mal. Portanto, daí que os governos também têm tido um papel muito importante, que é ir às escolas e fazer uma série de outros eventos para sensibilizar as pessoas, em particular as crianças e os jovens, para as questões relacionadas com o papel da mulher na sociedade, as discriminações que temos sido alvo e que continuamos a ser alvo, etc. Portanto, as escolas por si têm tido nos últimos anos um papel muito importante no sentido de desmistificarem uma série de crenças que estão dentro da cabeça dos jovens e das crianças. Mas será que a escola é um espaço onde os modelos são de facto os mais corretos? Onde a linguagem de professores e professoras, os exemplos... Encontra-se tudo e cabe aos manuais escolares, não é? Pronto. Até porque existe também a questão da escola ser formadora, mas pela via da modelagem. E aí, muitas vezes, há a teoria, mas os modelos podem não ser os mais há professores e professoras e professoras e professoras, pronto, para usar a linguagem de género. Porque uns serão pessoas muito viradas para a igualdade, quer eles, quer elas, quer os professores, quer as professoras, outros não. E é claro que aí a gente rotula a escola, mas o professor ou a professora tem um papel muito importante no grupo, na sua turma, no seu grupo. Porque enquanto poderá haver professores e professoras que acabam por manter os estereótipos nas cabeças das crianças e dos jovens,
com práticas e com conversas que neste momento eu posso dizer menos próprias, uma vez que queremos caminhar para uma sociedade inclusiva para homens e para mulheres. Outros há que, pelo contrário, tentam combater todos esses estereótipos que vêm de casa e não só, às vezes também entre os pares se criam esses estereótipos. Também há muitos pais e mães que ensinam os filhos e as filhas para as questões da igualdade e eles chegam às escolas e entre pares aprendem outras coisas do tipo isso é trabalho de mulheres, isso é roupa ou é uma cor de mulher, ou isso é uma mochila de mulher. E isso começa às vezes mesmo nas escolas. E quando nós falamos de estereótipos e de preconceitos, que também existem, quais são os que mais surgem, quais são os mais predominantes? Na nossa sociedade, em Portugal, por exemplo, que problemas é que nós temos em torno das mulheres, das raparigas? Nós continuamos com os problemas da violência no namoro e depois violência de género e violência doméstica. Continuamos com muita discriminação ao nível do trabalho e do emprego. Em que mulheres fazendo o mesmo trabalho ganham menos? Exatamente, também acontece. No setor privado? Sobretudo na indústria. Acontece isso muito na indústria e chega-se a ter diferenças salariais da ordem dos 30%. Portanto, o que acontece, como na lei isso é proibido, eles para um mesmo trabalho terá que haver remuneração igual, chamam outros nomes às coisas. Pois, designam. Portanto, as tarefas. As tarefas acabam por ser a tarefa X é para mulheres, a tarefa Y é para homens, logo eles podem pagar diferente aos homens e às mulheres. Mas depois também existe uma questão cultural, e eu tive a oportunidade de ver isso no norte do país, em que, por exemplo, as mulheres fazem muito trabalho de campo, a apanha da uva, de uma série de outras coisas, portanto, as vindimas e apanhas de outras frutas, enfim. E elas têm uma remuneração inferior à dos homens. Mas se o patrão pagar o mesmo a um homem ou a uma mulher, aquilo é uma ofensa para os homens. E eu conheci um patrão que pagava o mesmo, porque dizia que tinha mulheres que até trabalhavam mais do que os homens, pagava o mesmo, mas pagava às escondidas. Portanto, para não ferir suscetibilidades, por exemplo, 40 euros aos homens e 35 às mulheres, e depois por trás ia dar mais 5 para não ferir as suscetibilidades. Mas isso é personificação, isso é um ótimo exemplo de como a sociedade continua machista. Sim, sobretudo pronto, como estava a dizer, na indústria vê-se muito isso, mas cá está, a nível portanto, privado, não é na função pública, isso é inadmissível, portanto, mesmo que o haja, estará tão bem camuflado que não se vê, portanto, a nível privado e nos meios rurais muito mais, e cá está as questões relacionadas com o trabalho na agricultura, que nós aqui nos Açores não temos muito essa prática, mas como se sabe no continente há muitas regiões em que as mulheres trabalham muito na agricultura e com gado. E pelo mundo fora. E aí vê-se grandes discrepâncias para o mesmo trabalho, em que elas trabalham e põem, entre aspas, como homens, isto é, pegam em cestos pesados, fazem tudo o que eles fazem e depois no fim recebem Já mesmo. falamos um pouco da escola, já falamos do mercado de trabalho e como é que estão as famílias. É porque esses filhos e essas filhas vêm com essa mentalidade enraizada, mas a partir de casa. A família tem que fazer algum esforço suplementar sobretudo a família, não é? Para que a gente consiga sociedades mais paritárias. Porque cá está, educar é em casa, a escola é para ensinar. Portanto, eu penso que é em casa que tudo isso tem que começar. Todos os hábitos, os bons hábitos têm que começar em casa, não é? E muitas vezes as crianças vão para a escola com péssimos exemplos. Portanto, uma criança que veja o pai maltratar a mãe, que veja que a mãe é que faz tudo lá em casa, obviamente que se vai tornar uma criança machista. Porque é esse o exemplo que ela tem. Se calhar mais tarde, e depois com o trabalho que pode ser feito fora de casa, essa criança poderá ver que aquilo estava errado e mudar o seu comportamento e a sua atitude, pronto. Mas numa fase inicial, quando eles são muito pequenos, a gente sabe perfeitamente que é a fase da imitação. Eles vão para a escola a imitar aquilo que os pais fazem em casa, pais homens. Portanto, se eles veem que o pai maltrata a mãe e que a mãe, no fundo,
é um ser inferior lá em casa. Submissa, sem Eles capacidade vão de reivindicar. Vai haver uma tendência para também tratarem mal as raparigas que estão na mesma turma, acharem que elas são pessoas inferiores e eventualmente depois mais tarde virem a tratar mal as namoradas e pronto, e por aí fora. No domínio público temos vindo a assistir a declarações, vindas inclusivamente de eurodeputados, de pessoas ao mais alto nível que dizem que as mulheres deviam ganhar menos porque têm menos força, que as mulheres são menos inteligentes. Isso ainda são asserções muito enraizadas e ainda há muita gente que acredita nisso. E eu continuo a achar que as próprias instituições que integram esses funcionários não têm a mão pesada ao ponto de os expulsar, por exemplo. Se as pessoas fossem penalizadas pelas barbaridades que dizem e fazem a esse nível... Mas nós temos que chegar a esse ponto das pessoas serem responsabilizadas por aquilo que dizem, não só por aquilo que fazem, porque o dizer também, só o dizer já é gravíssimo. Eu penso que... O que é que... Sim. Eu penso que o público já, as pessoas, portanto, a sociedade, já se encarrega um pouco de penalizar essas pessoas. E nós agora vemos que, por exemplo, nos órgãos de comunicação social e mesmo nas redes sociais e isso tudo, essas pessoas são crucificadas, não é? Portanto, agora, o que importa é que elas sejam mesmo responsabilizadas em termos de sentirem, a nível, por exemplo, laboral... Que há consequências a esse nível, a nível laboral. Mas nós também sabemos que a nossa justiça é muito branda e que há outros casos, eu não digo que esse não tenha importância, mas há cá outros casos também muito importantes que a justiça é extremamente branda. Portanto, se a justiça deixa um abusador de menores à solta, o que é que se vai dizer a uma pessoa que vai fazer declarações machistas para um órgão de comunicação social? Não o vão prender. Ou se calhar não o vão penalizar por isso. O nosso problema também passa porque eu acho que temos de facto uma justiça muito branda. Agora, que essas pessoas, esses estereótipos, quando já estão demasiado enraizados em pessoas com 40, 50 anos, eu penso que é muito difícil dar-lhes a volta. Por isso é que a grande aposta tem que ser nas crianças e nos jovens, porque se nós conseguirmos incutir-lhes um espírito solidário, um espírito em que lidem com o outro como gostariam que lidassem com eles próprios, e isso a todos os níveis, a nível do racismo, a nível da homofobia, a todos os níveis. Se calhar estamos a educar pessoas para se tornarem adultos, bons adultos. Porque verdadeiros cidadãos, que nós estamos a falar, provavelmente eram assim na infância e ninguém os tratou. E eles precisavam de ser tratados, não é? Agora, é claro, isto é um longo trabalho, nós temos muito para fazer pela frente. E cá está, temos muitos jovens professores e professoras, e daí que a importância, por exemplo, do Departamento de Ciências da Educação seja grande nesse aspecto, que é formar professores e professoras para que essas questões sejam debatidas na sala de aulas de uma forma até natural, chamando a atenção de uma forma natural. Às vezes também dizem, porque nós damos matemática, não temos tempo para estar a falar nessas coisas. Às vezes numa frase dentro da aula, uma chamada de atenção, transmite-se a mensagem, não é preciso dedicar uma aula inteira àquilo, é no dia a dia e chamando a atenção para essas questões. Quando nós vemos, por exemplo, as questões da violência no namoro, que são extremamente importantes, porque há muitas raparigas, sobretudo raparigas, embora também possa aparecer rapazes, vítimas de violência no namoro, sobretudo a nível psicológico, nem se apercebem que o são. Portanto, acham muito natural que ele as proíba de fazer uma série de coisas, que ele tenha a senha do telemóvel, Facebook, por exemplo, e do telemóvel e do que quer que seja, porque não há segredos entre eles. Portanto, a coisa é vista nessa perspectiva, não há segredos entre nós. É uma forma de controlar. Isso é uma invasão de privacidade. Isto é controle, não é? É um controle. Isto é uma forma de violência psicológica. E as meninas acham que é natural. Acham que é natural e por vezes até se sentem felizes com alguma dose de ciúme. Aí é que está. Porque isso é uma demonstração de amor. Exatamente, porque depois quando falamos nessas questões, elas dizem, mas há o ciúme positivo. Mas o que é o ciúme positivo? Se ele não tiver ciúmes é porque não gosta de mim. Portanto, há que desmistificar isso. Ora, isto há mais uma ideia
que se foi criando, não é, em torno do amor, o amor muito ligado ao ciúme, como se houvesse uma correlação entre Exatamente, entre e é os o ciúme dois. positivo. Eu acho uma piada a esse termo ciúme positivo. Há o negativo e há o positivo. Quem estuda as questões de género sabe perfeitamente que as igrejas, as religiões têm tido um papel bastante nefasto Muito. nas questões, no desenvolvimento integral das mulheres e na sua inclusão total como cidadãs de direito na sociedade. O que é que Susana achas disso? Tens sentido alguma evolução? Ainda há dias estava numa igreja e o Sr. Padre pôs-nos a rezar pelas mulheres adúlteras e nem uma palavra em torno dos homens, agora, se calhar, dos homens deve adúlteros. ser por essas que eu não vou à igreja. Eu, de facto, sou católica porque fui batizada, mas não frequento igrejas, porque tenho uma opinião muito própria a esse respeito, não só no papel das mulheres, mas numa série de outras questões que me fazem muita confusão. Mas sem dúvida nenhuma que a igreja tem alimentado muito as questões relacionadas com a discriminação de género, nesse caso a discriminação das mulheres. E numa altura em A que nós submissão temos... ao homem, quando nós sabemos perfeitamente aliás, se formos estudar as coisas relacionadas com a parte religiosa, acaba por ser uma questão de interpretação dos textos que existem. Textos estes foram reescritos N vezes. É o vezes. sabor de quem trazia a caneta na mão. Mas se formos às questões, para quem acredita no Adão e Eva, não é? Se formos às questões do Adão e Eva, em que dizem que através da costela do Adão, não é? Deus fez a mulher, ele fez a mulher para ser sua companheira, para o acompanhar, para partilharem a vida. Não fez a mulher para a mulher ser espancada e ser serva dele. Portanto, se virmos as coisas por essa perspectiva, cada religião depois dá o ênfase que quer e, como dizes, os textos são reescritos várias vezes, não é? Há uma tendência também agora, e sobretudo quando eu ouço algumas frases desse Papa Francisco, a mudar isso, mas até que ponto ele vai conseguir fazê-lo? Até que ponto não existem forças maiores por trás disso que não deixarão? Mas já é um bom princípio. Claro. O facto de uma pessoa com aquela responsabilidade já dizer que a Igreja tem que se abrir às mulheres, que as mulheres têm outras funções até dentro da Igreja. Exatamente. Para além de enfeitar os andores e enfeitar os altares, as mulheres têm, de facto, direito. E eu sinto que, como é que é possível que toda a sociedade se esteja a abrir para outras possibilidades junto das mulheres e a Igreja continua fechada como se fosse um reduto no qual não se pode tocar porque é algo, enfim, impregnado também de religiosidade. Está afastando as pessoas. Mas há muita mulher que não tem consciência disso. As mulheres precisam de ser padres se quiserem, e bispos, e arcebispos, e papas têm direito a tudo, porque as mulheres têm chegado a todas as outras profissões e têm mostrado que têm competência para desempenhar essas funções. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que se fosse padre sentir-me mal se não estivesse a partilhar mais com as mulheres essa responsabilidade de levar a religião mais longe. Eu acredito que haja muitos padres que se sintam mal. Eu acredito que haja muitos padres que não pensem como a Igreja, e chama a Igreja instituição, pensa. Isso tem que ver com uma série de coisas, nomeadamente, por exemplo, a abertura da Igreja aos divorciados. Porque é que um divorciado não pode comungar, por exemplo. E a gente também às vezes vê declarações de bispos e de outras pessoas que têm um papel muito importante na Igreja, que são muito más, que no fundo vêm alimentar todas essas ideologias retrógradas e que faz com que muitas pessoas também depois se afastem, não é? Nomeadamente os divorciados. E eu agora entra, porque é que uma pessoa não se pode divorciar e comungar e uma pessoa que mata, se confessar, pode comungar? Há uma incongruência bastante grande. Matar é menos grave do que um divórcio? De pessoas. Eu estou a dizer matar e digo mal. outras coisas também, Claro. não é? Falo de roubos, falo de pedofilias, falo de tudo isso. É menos grave do que um divórcio. Porque em todos os outros casos as pessoas podem confessar-se, não é?
ficam perdoadas e depois podem comungar. A mulher não, a mulher e o homem que se divorciem depois de terem sido casados por igreja, não o poderão fazer. E eu penso que isso é mais uma São pais excomungados. Exatamente, eu penso que isso é mais... Podem assistir, já os deixam assistir às missas, que há uns anos atrás até havia o problema dos filhos de pais divorciados não se poderem batizar. E isso também já mudou, portanto, e inclusive já há padres, já na altura que havia algumas discussões, porque havia padres que não achavam correto. Então eu pergunto que culpa tem a criança, não é, dos pais não serem casados por igreja. Portanto, ele se morrer, vá para o inferno, ou é para o limbo, não é? Vá para o limbo, porque os pais não eram casados por igreja. Porque a criança... Essa sua capacidade de luta e de defesa dos indefesos e de quem mais precisa de ajuda, das mulheres, dos portadores de deficiência, etc., são temas também da sua literatura. Sim, aliás, eu abranjo um pouco todos esses temas na minha literatura, porque eu achei que a forma... Aliás, eu acho que comecei a escrever um pouco por causa disso, porque achava que para chegar às crianças eu chegaria muito melhor através de um conto, porque a gente sabe que eles gostam de ouvir histórias, mesmo na fase que ainda não sabem ler, gostam que os pais e as mães ou as avós lhes contem histórias, e que através do conto se calhar chegaria lá melhor, com esse tipo de informação implícita. E daí que tenha, por exemplo, para as questões relacionadas com o género, quando for grande quer ser pai, que é a história de um menino e de uma menina que, pronto, brincam com bonecas, ele brinca com bonecas, ela brinca com bolas, ele veste-se de cor-de-rosa, ela veste-se de azul, etc., para que eles percebam que, de facto, não deve haver diferenças a esse nível. E uma das coisas que eu falo muito nas escolas, como é que nós queremos que os nossos homens sejam bons cuidadores, sejam bons donos de casa, etc., se, quando eles são pequenos, lhes enfiamos quase no berço tratores e aviões e não sei o quê, e às meninas também lhes metemos no berço panelinhas e aspiradores. E depois estamos à espera que eles, quando forem grandes, peguem no aspirador e vão aspirar a casa. E sejam bons pais. E sejam bons pais, porque muito pouca gente oferece bonecos, imagina um nunuco com fraldinhas a um rapaz. Oferecem essas coisas às meninas. Mas há famílias em que isso acontece. Mas agora já se oferece. E eu tenho um filho com 24 anos, portanto há 22 anos atrás, ofereci-lhe pelo Natal uma tábua de passar a ferro e um ferro de engomar. Portanto... Aí fica logo definido o trajeto do filho. As regras são estas. Ele mais tarde na escola vieram-lhe a dizer que aquilo era brinquedos de meninas. Que eu depois em casa tentava combater e dizer não, isso tanto serve para rapazes como serve para raparigas. Mas ele, quando foi dizer, na altura até era na creche, que tinha tido uma tábua e um ferro de engomar pelo Natal, a própria educadora disse que aquilo era um brinquedo de menina. Mas isso já foi há 22 anos. Eu espero que hoje em dia as coisas estejam diferentes e que já não haja nas creches a divisão da secção dos meninos e das secções das meninas, como havia antigamente, em que nós sabemos que nas meninas havia a secção das meninas tinha as cozinhas e as bonecas com os bercinhos, e os meninos, portanto, eram os caminhões e os tratores, etc, etc. Eu penso que isso agora já não acontece, mas que se continua a dar as bonecas às meninas e os aspiradores e os secadorzinhos de cabelo e não sei o quê, com os rapazes se continua a dar as máquinas, jogos e outras coisas, aviões, etc, etc, continua-se. E eu penso que aqui está uma forma de mudar, de ir mudando as mentalidades. Pode começar um simples gesto desse, porque não, isso já me aconteceu, oferecer a uma menina uma caixa de ferramentas. E eu já o fiz. E ela tinha 3 anos e os pais ficaram assim a olhar e disse, não, é para ela depois não ser dependente dessas coisas. Saber pegar num berbequim, furar uma parede, pôr um quadro, pendurar umas cortinas, e há tantas mulheres arranjar uma torneira que quando assim para a fazem. pingar, etc, etc. Não é? E eu sei que a Susana também está ligada ao turismo, a alguns projetos, e é muito manual, muito artista. E trabalha muito a nível também do com o turismo. berbequim, imagino eu. Trabalho muito e tenho um trator e corto relva e faço essas coisas todas, porque preciso, porque lá na minha casa não há homens, os meus homens saíram todos dos Açores. Portanto, e sou a única lá em casa a fazer essas coisas, tenho que fazer. Mas também gosto de fazer. E não se tem dado mal, e é um bom exemplo
para todas as mulheres e especialmente para as jovens. E com esta conversa interessante, vamos acabar a nossa entrevista porque o tempo também já se esgotou. Então, até um dia destes, é um prazer sempre muito grande estar aqui convosco, numa dinâmica intercontinental, porque este programa é visto pelas nossas comunidades espalhadas pelo mundo, e até um dia destes. Até sempre, muito obrigada mais uma vez e sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.